Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. Aqui é Muki. E aqui é Yuki Naime. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Ok, todo mundo, sejam bem-vindos ao Mangá ao Quadrado de número 231, tudo bem com vocês? Nossa, já tem tantos. Era pra ter muito mais, é porque a gente tirou alguns da ordem, mas chega já de Mangá ao Quadrado, ninguém aguenta mais. É um bom número, 231. Eu gosto. É tanto número, é tanta coisa que eu nem sei mais exatamente sobre conversar, por isso que eu não sei qual vai ser o título desse podcast por enquanto. A gente vai descobrir o título dele durante a conversa. Pode ser talvez Fujoji, Shippings e os problemas, sei lá. E a problemática da coisa. É um título bem comprido. Mas a gente entrando na conversa, a gente tem aqui... Primeira vez, Muki participando aqui com a gente, você quer se introduzir? Finalmente, né? Demorou. Então, eu já tava fazendo o Jogando pela Capa, já era... Instinto Jogando pela Capa. Convidado... Ocasional. Já constante. Não, já tava constante, já quase todos eles eu já tava participando. Eu sou a Muki, eu trabalho com ilustração. Já que estamos no tema, né, eu gosto de boy love desde que eu me conheço por gente, né? Uhum. Então, já faz um bom tempo, porque eu não sou uma pessoa exatamente nova. Tô com 32 agora. E é isso. Eu também queria me introduzir, já que eu pareci, acho que só um podcast. Por favor, Kinemi, era esse o gancho que eu queria exatamente, né? Você participou já uma vez com a gente, agora você é uma convidada tradicional da casa, mas por favor, introduza-se também. Ora, que honra, tradicional. Tá, eu sou Yuki Naime, eu cheguei a ser blogueira por um tempo, agora eu parei no momento, ainda tenho alguns textos no blog, mas eu publicava bem pouco. A melhor coisa que você fez. A faculdade de trabalho dificulta. Não, blogueiro não dá futuro, não. Tem que parar mesmo. Tem que acabar blog. Morreu. Tradição. Sou contra. Não que podcast seja a solução, o negócio agora é canal no YouTube só mesmo. É verdade. Só vlog. Então, no momento, eu tenho só uma conta no Twitter, onde eu posto algumas artes, comentários sobre nicho de cultura otaku, essas caralhadas todas. E, já que também estamos no tema, eu também gosto de boys love desde, sei lá, desde uns 13 anos, quando eu comecei a ver essas coisas no DeviantArt. O pessoal nem deve que é isso. Clássico. Maravilha. Enfim... eu comecei por aí também, mas eu tinha uns 12, 13 também. Não, acho que não foi 13, foi uns 14, sei lá, não era tão nova, não. Não tem tanta diferença, Ju. Era nova bastante 14, ainda. 13 tem muita diferença. Olha a ideia errada que você tá passando aí. Já começou. Enfim. Mas já que as duas já deram a dica sobre o que vai ser o programa, vai ser sobre exatamente isso, sobre algumas problemáticas talvez envolvendo, justamente fetichização de casais gays nos mangás, na mídia em geral, um pouco de shipping talvez. Eu quero contextualizar a existência desse podcast, o porquê a gente tá fazendo isso. Então, só um pouquinho antes, a gente tá em 2018, acabou de rolar E3, né, um evento de videogames maior do ano, enfim, whatever. E numa das conferências ali da Sony, eles abriram com um videogame que era o beijo de um casal lésbico. E aí, enfim, eu tava ali no Twitter e uma pessoa perguntou, por que não tem estranho que tá tendo representatividade de casais lésbicos, mas não de homens gays. E whatever. A conversa foi indo a fim, eu acabei querendo expor a minha opinião ali, que acabou apresentando vários problemas, pelo jeito. Acontece. Não, eu tô aqui justamente pra conversar sobre isso. Uma das coisas que eu comentei durante minha thread ali no Twitter foi que pode ser que eu tenha problema com a fetichização de casais gays por fujoshis. Acho que eu apontei exatamente fujoshis no caso do yaoi. E você especificamente veio conversar comigo sobre isso, né, Yukinami? Qual é a sua opinião sobre a minha opinião? Qual é a sua opinião em geral sobre essa temática? Olha, é complicado pra mim falar porque eu não sou um homem gay, eu sou uma
mulher, assim. Eu prefiro não definir minha sexualidade aqui no podcast por enquanto, porque motivos pessoais. Mas enfim, é direito eu reclamar. Não tô. É normal. Não tô reclamando da sua reclamação de forma alguma, inclusive os comentários ali. Esse podcast foi pra pôr a limpo esses tweets. Por a limpo, a rixa aqui. Não, de forma alguma. O que você comentou ali pra mim me abriu bastante os olhos. Tipo, eu achava, pelo menos, que poderia ter alguma relação entre fujoshis que leem yaoi e um tipo de atitude que eu tenho problema com relação a mulheres e casais gays, que é meio que essa liberdade invasiva. Então, por exemplo, eu já experienciei na minha vida, homem gay é mulher parar casal gay na rua pra tirar foto, como se fosse um espetáculo de circo. Eu tenho um problema muito específico. Isso é de fato muito bizarro. Mas é que tá. É que o ponto é, na verdade, é assim. Não devia acontecer. Não, com certeza. É que, tipo, o engraçado justamente é que quando o Judeu me contou, essa pessoa, ela tem um perfil muito associado com fujoshi, sabe? O jeito que ela fala sobre boys love, o jeito que ela trata casais gays e coisa e tal, é aquele típica imagem que as pessoas têm de fujoshi, assim, sabe? E eu não imaginava que eu ia encontrar uma pessoa, que eu realmente ia conhecer uma pessoa assim, mas tipo, é muito bizarro, que elas realmente existem, sabe? E não é pouco. Tipo, eu tenho talvez um problema com a atitude meio que talvez não natural com que algumas mulheres tratam o casal gay, tipo, apontar esse tipo de coisa. É claro que, tipo, é bem melhor do que, tipo... dar uma lampadada na cara. Exatamente. Exatamente. E eu, por muito tempo, associava isso com a leitura de yaoi. Mas será que isso é uma visão errada da minha parte? É que tem muito isso, mas fujoshi, assim, é um treco realmente bizarro. Então, o único problema é que talvez, por causa disso, tem até por elas existirem, tem uma generalização muito pesada em cima de fujoshi também nesse sentido. Tem. É complicado. Eu assim, considero fujoshi. Talvez. Eu não me enxergo muito nesse estereótipo, acontece. É até meio constrangedor ser associado assim junto com esse grupo. Então, eu tava falando, tipo, que essa menina aí que a gente tava falando, que a gente dela querer tirar foto de casal gay na rua e coisa e tal, como se fosse um espetáculo de circo e tal. É esse tipo de imagem associada a fujoshi, né? Mas eu venho vai fazer o quê? 18 anos que eu comecei a ler, e na minha vida toda até agora eu encontrei assim umas 2 pessoas, 3, contando com essa aqui, que é mais ou menos assim, e não nesse extremo também, mas no geral assim, não é essa imagem que os grupos de meninas que gostam de boys love são no geral, sabe? O problema é que, tipo... é uma minoria com uma voz amplificada. Não, é pior é que eu acho que não é nem elas terem a voz amplificada. É que o problema do nicho de mangá e coisa e tal é que o yaoi, ele é muito negativo. Ele é visto, no ocidente, pelo menos, ele é visto de uma maneira muito negativa, sabe? Porque, primeiro, é um entretenimento primariamente pra mulheres. Já começa por aí, né? Segundo, muitas dessas meninas, aí a gente já entra no negócio do shipping, né? O nicho de mangá, de anime mangá, é muito extremamente machista. Consequentemente, eles são muito homofóbicos também. Já entra um pouco de misoginia, entra um pouco de homofobia, um pouquinho em pouquinho. Eles veem as meninas shippando os personagens que eles gostam, e eles já tacam, olha essas meninas fazendo bosta, não sei o que, sabe? Tipo, meu personagem, coisa e tal. E daí, eles começam a demonizar esse tipo de atitude, e quando tem o exemplo ruim, que é realmente ruim, de uma dessas meninas, acaba servindo como um exemplo de todo o nicho de yaoi, sabe? De pessoas que gostam de yaoi. E aí acaba, obviamente, a parte negativa é o que o pessoal acaba focando. E daí por isso que tem, pelo menos é a minha opinião, né? Eu acho que, pelo que eu vi até hoje, que eu participo muito ativamente tenho zilhões de amigas que também conheço há anos por causa disso. E tipo, realmente nunca conheci gente que é realmente assim. Realmente tem, principalmente na internet agora que tá mais acessível a
gente... Tá mais aparente, assim, porque tu vê uma pessoa falando merda, assim, aí tem uma pessoa que vai lá, chama atenção, tem 2.000 retweets. Exatamente. Aí, tipo, esse tipo de parte negativa é o que acaba destacando, sabe? E ninguém quer realmente parar pra conversar com essa... Claro, tem as fangirl, né, que elas ficam bem loucas, assim, só que acaba também havendo uma rejeição da parte das meninas que gostam de yaoi dos caras que demonizam a imagem da Fujoshi, sabe? A gente tava falando, tipo, eu não me identifico como Fujoshi porque eu tô mais afastada do nicho em si, apesar de ainda procurar bastante, ler bastante. É entendível. Eu me identifico assim mesmo porque é mais pela sensação de que eu não me identifico com muito mais coisas, sei lá. E talvez porque a imagem que eu tenho de Fujoshi é diferente das outras, do que essa imagem negativa ali. Mas eu entendo, o pessoal não quer se associar com essa imagem negativa, é normal. Eu até acho que a gente pode dar um passo pra trás nessa conversa, trabalhar algum pouco de definição, talvez. Sim, porque a gente tá numa conversa, parece que já tá no meio de uma conversa que talvez não tenha começo para algumas pessoas. Que não tem começo para algumas pessoas. Vamos puxar primeiro o gancho do yaoi. O yaoi, ele é esse grande nicho aí de mangás bem... Acho que é bom daí definir o que é yaoi, o que é BL, o que é Fujoshi. E shipping, talvez, sei lá, mas acho que shipping todo mundo sabe. Acho que tá... até a celebridade tá usando shipping. Então... eu tava caminhando pra essa direção, que, né, o yaoi, ele é esse grande nicho aí de mangá, tá bem presente na internet, ocupa um espaço grande o suficiente, não faz parte tanto do dia a dia de todo mundo que lê mangás, por exemplo, não faz parte do meu dia a dia, especificamente. É que, na verdade, tipo, yaoi, a palavra yaoi, o pessoal tenta, no Japão, pelo menos eles ninguém mais usa, mas é mais por aqui. Então eu prefiro não... na verdade, porque lá eles já estão usando bem. Eles já estão usando muito mais Boys Love do que Yaoi lá. Eu vi essa... Eu já prefiro também. Eu prefiro também. Vamos falar Yaoi porque... Até ganhou uma conotação meio negativa. Tem, é exatamente por isso que eu evito usar. Ok, então isso é interessante pra gente passar. Traduzindo, fica alguma coisa tipo... É um acrônimo, né? Um acrônimo, é um diminutivo de não tem plot, não tem clímax, não tem sentido. Mas era mais usado assim pra doujin ou pra essas coisas que... Era PWP que a gente chama, que é um negócio mais PWP, assim, que é mais tipo... porn without plot, né? Tipo, não tem... Era só pra juntar os personagens fazendo negocinho romântico e era isso. Ou alguma paródia. É isso, é por aí. Daí o pessoal, por aqui, ficou como definição de tudo. Mas no Japão eles usam um BL pra praticamente, não só pra mangá, mas pra qualquer coisa, qualquer produto assim de mídia, tenha um romance entre dois caras, independente de se for alguma coisa pesada ou se for só um romance levezinho. É tipo um termo guarda-chuva pra tudo. E minha questão é a seguinte, então BL, vamos atualizar então a definição aqui na minha mente de yaoi pra BL. Esse BL, como vocês falaram lá no começo, ele é feito normalmente por e principalmente para o público feminino, certo? Sim, exato. Ele, na verdade, o BL, na verdade, o yaoi, ele surgiu ele é uma ramificação do shoujo, na verdade. Por isso que ele é feito por e para mulheres, mais especificamente. E aí, minha dúvida é, quem é o público de BL? Né? O que o BL especificamente tem para atrair um público específico como fã desse nicho, desse gênero específico, né? Porque existe fãs de histórias de romance, por exemplo. Histórias de romance de forma geral. Só que eu tenho a impressão, e aí eu queria que vocês que participam desse público me dissessem se sim ou não, mas eu tenho a impressão que o público que gosta de BL não é exatamente o público que gosta de romance. Ele é um público que gosta de BL. É um foco específico nesse gênero. E eu queria entender... identificada com isso, porque eu não gosto de romance em geral, mas eu tô lendo BL, então sei lá. Então, e aí o que
que tem, então, nele? Que tipo de pessoa e que tipo de gosto ou subgênero de ser humano, de forma geral, que é atraído pelo BL, né? O que ele tem? É isso que eu tô querendo entender. Quem é esse público, sabe? Uma boa pergunta. Complicado. Mio, que tu quer falar primeiro? Não sei. Eu tô pensando, na verdade. Eu acho que... Nós duas estamos pensando. Desculpa passar porque eu acho que... a gente já tá tão intrínseco na gente que a gente nem lembra mais por que a gente gosta. A gente só gosta. Então, porque eu acho que o cerne pra gente entender toda essa questão, problematização que o Judeu levantou ali no começo, sobre existir um público específico, algumas pessoas dentro do nicho de BL que fazem essa fetichização de um relacionamento gay, e aí eu acho que pra gente chegar nessas pessoas específicas, a gente tem que entender o grupo amplo que essas pessoas fazem parte, e eu acho que acaba sendo bem nebuloso pra quem é de fora. Eu que sou de fora, eu considero bem nebuloso pra mim conseguir delimitar onde tá o que é a Fujiyoshi exatamente, né? O porquê ela é, sabe? Eu não consigo entender por que existe esse gênero específico, essa separação, sabe? Vocês fazendo parte desse público, talvez não se considerando Fujiyoshi ou não. É uma coisa transcendental que não faz muito sentido de classificar? Eu acho que... Você queria falar alguma coisa, Judeu? Quer falar alguma coisa? Eu tô pensando aqui também. Eu acho que, não sei, é um gênero em muitos aspectos, como outro qualquer, né? Acho que é difícil, sei lá, eu explicar porque eu gosto de Battle Shonen, ou sei lá, qualquer outra coisa. Eu acho que o BL, em muitos aspectos, tem um potencial de atrair qualquer público. Na minha cabeça, como homem gay, eu me pergunto se, afinal de contas, e sei lá, talvez até invasivo um pouco aqui na minha pergunta, se tem algo, tipo, algum aspecto, tipo, de ser algo mais erótico e tal, nos BLs e tal. Porque, tipo, eu pessoalmente, eu consumo yaoi mesmo, né? No sentido até meio que pejorativo da palavra, de ser, tipo, um material pornográfico e tal, né? Às vezes, muitas vezes intersecciona ali com os BLs, muitas vezes não, né? Tem algum aspecto nesse sentido nos BLs? Então, o que eu tava pensando assim, acho que muita menina que gosta de BL, pelo menos a maioria que eu vejo assim, descobriu muito como a maioria que eu conheci, comecei com uns 12, 14 anos, foi muito parte da descoberta sexual também, sabe? De muitas, porque acompanha desde o começo, assim. Porque, por exemplo, se a gente... Imagina, a gente com menina com 12, 13 anos vai ver um hentai na internet. Aquilo assusta, sabe? Sei lá, tu vai ver um doujin yaoi e pode ser explícito ou não, mas no geral assim, tu vê os teus personagens preferidos, que normalmente, no geral, sempre são personagens masculinos, porque é muito raro ter anime ou mangá com uma personagem realmente interessante, que seja protagonista de verdade, mesmo que seja, a não ser que seja um shoujo muito fora da casinha, assim. Mas, no geral, personagens de anime e mangá interessantes são homens, né? São do gênero masculino. E aí tu vê os personagens que tu gosta numa situação inusitada, numa situação romântica, sim, ou que pode chegar a ser sexual, e fica tipo, e não é aquele baque, assim, sabe? De como se fosse um hentai. E aí fica, tipo, que legal, sabe? Tipo, é um romance, coisa e tal, com personagens que eu gosto. E pelo menos, pelo que eu lembro, mais ou menos, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Porque na época eu gostava, ainda gosto, né, obviamente, de Yu Yu Hakusho. E foi com Yu Yu Hakusho que eu comecei. Eu caí num site da Lalatia, eu nunca vou esquecer. E que era totalmente voltado era dedicado a Yu Yu Hakusho, um site de uma menina brasileira, né? E eu li fanfic e vi os primeiros desenhos yaoi nesse site, e o meu a minha primeira reação foi justamente isso. Eu fiquei tipo, nossa, o Riei e o Kurama juntos, eu nunca tinha... Quer dizer, eu tinha naquelas, né? Mas nunca tinha pensado, mas olha só que legal, tipo, tô vendo eles dois juntos e é bonita, a arte é bonita, e tipo, a história é legal e coisa e tal. E aí tem essa coisa da sexualidade, do hormônio e coisa e tal, e acaba sendo um negócio, um approach diferente, sabe? No que seria, porque, tipo, a gente sabe como o material, principalmente material pornográfico pra mulher, é tipo,
quase inexistente, né? Então acho que... E esse é um específico que tem em abundância, até. Exato, e acaba oferecendo mais uma coisa que tá procurando um negócio mais delicado, assim, por assim dizer, do que um pornozão, um hentai, sabe? Pelo menos é o que eu lembro. Fluido, tentáculo, essas coisas. Imagina a reação da menina de 13 anos vendo isso. Tem isso de ser uma entrada um pouco mais amigável, justamente porque, como eu tinha dito, o BL não é uma coisa que é exclusivamente pornográfica. É algo que vai desde um romance mais leve a alguma coisa mais pesada. Então, pro público feminino, talvez isso seja um choque um pouco menor do que ir direto para um material pornográfico explicitamente masculino. Eu tinha lido uma coisa interessante uma vez, que tinha sido num debate, tipo, nos anos 90, teve um debate bastante acirrado, assim, sobre BL e tal, sobre se era certo, se era errado, que a gente tá tendo aqui, mas só que numa revista, assim. Um dos motivos que uma das leitoras tinha falado é porque, como a ideia de romance é uma coisa, assim, pra mulher, é quase que como se fosse uma ideia imposta, que tu vai casar, ter filhos e tal. E quando tu tá lendo um romance normal, tu tá meio que indo pra essa direção, no sentido assim, um romance heterossexual. Uhum. Quando tu tá lendo um romance com dois personagens masculinos, a mulher não existe, não tem a sensação que tu tá sendo imposto alguma coisa que tu não, dependendo de se tu quer ou não tá tendo a sensação que estão te impondo alguma coisa, porque são dois personagens masculinos e tu é uma leitora feminina, e talvez seja isso. E eu acho que talvez, justamente por romance hétero ser uma coisa tão padrão, muita gente vai atrás de BL pra fugir um pouco dessa heteronormatividade, sei lá. Um bom ponto. Eu li também faz muito tempo, tipo, as origens do... Por que começou a ter... BL, UI, BL, coisa e tal. Não, mas principalmente BL. Aí eu já vou entrar mais nas terminologias do yaoi. Porque tem o uki e o semi, num geral, assim. O uki normalmente é o passivo, é um pouco mais afeminado, sabe? Isso é um padrão. Tipo, agora já tem muito mangá quebrando esse padrão, graças a Deus. Já nem é mais um padrão que existe tanto, sei lá. Já é algo que tá subindo. Ainda tem Tá subindo, mas ainda tem aquela força. Mas nas origens, né? E o Semi é o cara mais masculino, mais parecido com o hétero, com um cara hétero. Mais padrãozinho de homem. Mais padrãozinho. Eu lembro de ter lido uma vez e achei bem interessante essa visão que tinham dado, que, tipo, as mulheres começaram a desenhar dois caras e tudo mais, aí tem esse padrão do cara ser mais submisso, coisa e tal, porque tem essa cultura muito, muito forte lá, ainda muito misógina e heteronormativa no Japão, daquele negócio, tipo, mulher casar, mulher cuidar da casa, ter filhos e blá blá blá, e às vezes até casar com um cara que nem realmente ama, nem quer casar, é só um negócio muito arranjado, assim, muito só pela sociedade mesmo, sabe? Como muito se fosse não um negócio romântico. Natural. E aí elas meio que começaram a fazer isso pra se projetar num romance, numa... Ó, o telefone aí. O telefone judeu. Desculpa. Não ter esse tipo de imposição social num relacionamento, sabe? Tipo, ser um negócio mais livre, e até meio com um pouco de tabu também, né? E tem muito esse negócio, tipo, transcender o preconceito e blá 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 e coisa tipo. Então elas meio que projetavam esse tipo de coisa, porque é uma coisa muito sufocante pra uma mulher na cultura japonesa. Tem qualquer cultura, porque a ideia de mulher casar e ter filho é algo meio que universal. Não, com certeza, mas tipo, eu pelo menos, pelo que parecia mais na época, mais tipo, anos 80, anos 90, assim, era uma coisa muito mais forte, era quase um negócio, assim, sabe? Tu casar com um cara, o cara tinha que ser bem sucedido, tinha que ser de boa família, sabe? Esse tipo de coisa assim, e tu casa com uma pessoa meio que
quase que arranjados porque é o que estão esperando de ti, sabe? Inclusive, tipo, você sabe como... O pessoal acha que... Talvez o pessoal que ouviu não saiba, assim, ouvindo aqui. Como é que começou, tipo, essa denominação de fujoshi? Que fujoshi, traduzindo literalmente, é tipo mulher podre ou mulher que já fermentou. Mas é um trocadilho com mulher, dona de casa ou noiva, ou algo nesse sentido. O ideal de mulher pra casar. O pessoal começou assim, naqueles fóruns do 2chan, que eles chamavam as mulheres assim porque eles, por denominação de uma versão japonesa do não é pra casar. Sim. Daí o pessoal pegou as mulheres, eles pegaram assim, não tô afim de casar mesmo, não dá vontade, não, pelo menos não com gente assim. Foi tipo uma resposta irônica. Daí eles meio que se reapropriaram do termo pra exato. Forma meio positiva. Assim. Legal. Mas eu definitivamente acho que foi levantado um ponto interessante, pelo menos do meu ponto de vista aqui, pelo menos do meu ponto de vista, definitivamente eu tenho um problema, a heteronormativização nos BLs, no yaoi, justamente essa ideia do ativo e do passivo, mas é interessante, tipo, justamente pra quem tá lendo esse aspecto, talvez seja algo até meio que libertador e tal, né? Justamente a ideia de não ter que se colocar em nenhum dos lados nesse caso. É algo interessante pra mim, com certeza. Mas mas aí talvez aí justamente que entra em conflito as duas partes, sabe? De quem lê e de quem tá sendo retratado, porque eu completamente entendo ter essa libertação e tal, meio dos padrões sociais e tal. Mas mesmo assim, tipo, ainda é um pouco problemático estar representando casais gays nesse aspecto, sabe? Dessa ideia do ativo e do passivo e tal. Esse definitivamente é um problema pra mim. E tipo, sei lá, talvez eu não devesse estar reclamando disso, talvez não seja um problema, mas acho que a gente vive num momento que, por exemplo, a gente aponta os problemas dos pornôs em geral, sabe? Tipo, o problema de como a pornografia tá criando, tipo, essas ideias erradas de relações sexuais nos jovens e tal. Desde sempre, né? Desde sempre. Não é de agora, não, né? Desde que existe pornografia majoritariamente consumida por homens, né, hétero, já surgiu, ela é feita de uma forma degradante, obviamente, pra todo mundo envolvido, mas principalmente pra mulher, com práticas, costumes específicos da representação pornô que não são nem um pouco representativos da realidade de um sexo real. Isso sempre foi problemático e isso sempre, até hoje, eu imagino que os impactos disso são bem arraigados ainda na nossa sociedade. Muito homem ainda acha que mulher gosta do jeito que é feito no pornô, sabe? Gosta de... que é daquele jeito, é só daquele jeito que a mulher gosta, sabe? Meu ponto aqui eu entendo o papel meio que libertador do yaoi e eu entendo o papel, tipo, essa problemática da representação do casal gay nele. Isso é um problema, afinal de contas? Tipo, o embate desses dois lados, vocês acham? Você disse anteriormente, Muki, que até o próprio yaoi está se renovando nisso, talvez seja algo que vai acontecer naturalmente, algo que vai ser resolvido naturalmente. Judeu, o BL, né? Eu já aprendi isso, BL, você ainda não, desculpa. Pô. É que eu pesquiso, eu sempre uso yaoi, desculpa. Mas BL, ok, BL. Você acha que vai ser... É um problema, afinal de contas, isso? Eu acho que depende muito de como é retratado. Porque, assim, como acabou... isso acabou sendo super usado, e, tipo, esse era a norma, basicamente, em BL. Acabou que a indústria começou a precisar se renovar muito, porque começou a ficar muito mais do mesmo, sabe? Não que a indústria foi cair, coisa e tal, mas, tipo, o interesse acabou... mudando, né? Porque a gente vai ler um BL. Aí a gente, tá, beleza, vamos ler um BL. Esse aqui parece bonitinho. Aí a gente, capa bonitinho, coisa e tal. E daí tem... É um romance que é, tipo, basicamente um shoujo meladinho, padrãozinho, só que com dois caras, tipo, e o cara, o Uki, no caso, assim, ele diz que é homem só, e, tipo, eu meio que acredito, sabe? Estão falando que o cara é homem, porque, tipo, ele é praticamente uma mulher, sabe? Sim. Então, e isso eu acho muito ruim, isso
a gente acaba ficando cansado desse tipo de coisa, sabe? Quando eu encontro esse tipo de BL, eu nem termino de ler. A história pode ser acabar sendo fantástica ou acabar mordendo a língua, né? Já aconteceu, mas, tipo, eu acabo não querendo terminar, porque eu perco o interesse logo no começo, porque, tipo, eu vou pensar, puta, mais um desses, sabe? Tipo, já vi essa história, eu não quero ver de novo, entende? Eu quero coisa nova. Eu não sei se pelo menos pra mim, eu pelo menos acho que é um sentimento geral pelo menos do público ocidental, né? Mas do público mais ocidental com BL. De querer, essa é a minha dúvida, de querer algo diferente ou de querer uma representação mais diversa, tipo, e mais real, tipo, de um casal gay? Ou sei lá, um pouco tanto foda-se, eu não sei. Eu não tô querendo apontar o dedo, pode falar, Yuki, desculpa. Não, sim, sem problema. É que pelo menos uma coisa talvez boa aqui do BL é que como ele são mangás talvez geralmente são mangá muito curto, acho que de lá pra cá é um gênero que começou a mudar bastante e se transformar bastante. Tinha muito como eu falei, esse estereótipo de Semiyu que tem uma história assim muito que é padrão de shoujo, que é o romance basiquinho, já tá sumindo um pouco. E uma coisa que talvez eu acho bom, que acho que vai resolver talvez uns problemas dos BL, é que eu tô vendo um interesse maior assim de homens gays no Japão pelo BL. Sim. Isso é uma coisa que eu não vi um tempo atrás. É verdade. Por exemplo, o autor de Golden Kamuy. Esse aí é um Killer BL. Ele escreveu tinha uma edição que saiu e ele, tipo, na capa tinha a recomendação do cara. Isso eu achei bem interessante. Eu não sabia disso, legal. É bom, mas também tu vai ver Golden Kamuy, tu vê, não foge muito, né? Se for pra pensar. O público aí na maioria feminino, mas dizem que tem uns 15, 20% assim de leitores masculinos, e isso é uma coisa que eu acho talvez boa pro gênero, porque antes acho que essa parte das fujoshi e o diálogo com o pessoal, com os homens gays, é uma coisa que não existia tanto, é algo que eu não via com tanta frequência. Hoje em dia talvez teve uma aproximação, isso eu acho muito positivo assim pra representação do gênero, assim, dentro do gênero. Esse é um extremo bom ponto, definitivamente. Eu pessoalmente não leio BL, mas eu conheço bastante homem que lê, sim. E talvez essa entrada seja boa pra trazer mais realismo pro negócio, sem necessariamente, tipo, tirar da mão das mulheres, talvez. Sim. Hoje em dia, por exemplo, eu acho que eu falo mais de BL. Não vou falar de que eu falo mais de BL com homem do que com mulher, mas tipo, tá aumentou 40% no meio a meio, sei lá, talvez. Tem bem mais consumidor masculino agora. Isso é uma coisa que eu acho muito bom, até pro gênero não ficar muito insular, porque a gente tem isso de demografia, shoujo e shonen, mas mesmo shoujo sempre teve bastante homem lendo. Agora, quando digamos assim, se eu achar um BL que eu acho muito bom, que eu acho que poderia ser lido para qualquer pessoa, sim, mas eu vou tentar recomendar, a pessoa vai vir com... Geralmente as pessoas iam com 3 pés atrás, porque BL era algo que só a mulher era pra ler e o resto não ia se interessar. Mas vocês não acham que essa era a opinião das pessoas porque o gênero de fato refletia isso antigamente? Que só hoje tá surgindo esse novo BL, esse BL mais... Vou nem dizer acessível, né? Mas um BL um pouco diferente aí, que vocês estão dizendo que ele está englobando algumas características um pouco mais progressistas. Assim, aí, talvez, algum entendimento melhor. Sempre teve, mas hoje... Mas eu acho que agora é bem mais comum tu achar coisa boa do que tu achar coisa ruim, sabe? Pelo menos nos destaques, pelo menos as mangakas que estão em mais destaque no gênero, elas não fazem esse tipo de padrão, e elas são, tipo, super conhecidas, elas já estão, tipo, nadando em dinheiro, porque a venda delas dispara, e as histórias, elas realmente são muito boas, sabe? Então... até padrão, assim, tipo, uma mangaka de BL, ela começa a fazer muito sucesso, daí ela faz o mangá não BL, daí esse mangá não BL é adaptado pra anime, e assim vai indo. Tá, muita... Tipo a autora de Hakugo. Aquele lá da pessoal dos contadores de história. Foi um anime de uma crítica muito positiva, pouca gente assistiu, mas quem assistiu disse que, tipo, era bom. É maravilhoso. Teve muita gente no YouTube falando bem, sei lá, e é de uma autora de BL. Tipo, não é uma questão de falta de capacidade de fazer
conteúdo bom. Eu preciso botar um parênteses aqui, que Showa Gyokuro Rakugo Shinju é muito bom. Assistam, por favor. Eu só vi a primeira temporada, mas é muito bom. Um dia eu vejo a segunda, que eu enrolo muito. Maravilhoso. E você até levantou algo muito interessante pra mim agora, Yokinami, que é justamente essa ideia de homens gays estão começando a ler mais BL, e agora talvez tá rolando mais diálogo entre as mulheres e os homens gays, e é por isso que talvez tá tendo uma retratação melhor. Eu não quero. Não que, sei lá, os homens gays estão vindo aqui pra salvar o gênero e tal. Mas não é esse o ponto que eu tô querendo fazer. O meu ponto é. Tá rolando um diálogo. Tá rolando um diálogo. E, tipo. Eu acho que até por isso que a minha reclamação sobre, tipo, mulheres terem um comportamento invasivo para com homens gays na vida real, eventualmente vai desaparecer e vai se desassociar com Fujoshi no geral. Porque eu acho que, tipo, o tipo de pessoa. Sim, eu rezo todos os dias pra Deus que sim, por favor, pare de fazer isso. Porque até amarrando pare de ter essa imagem, por favor. Não é legal. Eu acho que o tipo de... Desculpa até voltar a bater nessa tecla aqui. Tipo, de fato é uma minoria bem significante, mas eu acho que o tipo de pessoa que faz esse tipo de coisa é uma pessoa que não tem muito contato com homens gays, sabe? Ou bis, ou sei lá o quê. E é por isso que, tipo, acaba sendo algo não natural. Quando a pessoa vê, ela acaba agindo de uma forma não natural muitas vezes. Mas eu acho que se até mesmo dentro das Fujoshi está rolando esse diálogo, essa conversa, mesmo se a mídia continuar completamente problemática com heteronormatividade, seja lá o que for, mesmo se continuar assim, se houver diálogo, se houver existência de pessoas gays na vida de todo mundo, né? Esse tipo de atitude vai desaparecer eventualmente. Eu acho que desaparecer não vai, né? Porque sempre vai ter, né? Mas vai diminuir bastante. O problema, sim, sempre vai ter. Digamos assim, BL com certeza não é o gênero que tem maior problema com digamos assim, não é o único gênero que tem problemas com gays. Até uns tempos, digamos assim, quando eu falo que tem problema, é que tem uma retratação assim ruim. Sim. Porque, por exemplo, em Battle Shounen, tu tem muito disso também. Tu tem o estereótipo de Okama, que é algo, no Japão, é muito, muito negativo pra comunidade gay. Assim, completamente. Tempo atrás, ano passado, teve um programa que chegaram a boicotar, que, tipo, tinha um personagem que era que se encaixava nesse estereótipo. A comunidade gay do Japão reagiu muito negativamente, daí eles boicotaram e o programa depois pediu desculpa. Porque a gente tem a ideia de que Japão pode tudo, o pessoal não reclama, isso é só coisa que é evidente, mas só a gente aqui que essas coisas lá acontecem também. Só o Ocidente superior percebe o quão errado é a cultura japonesa em todos os aspectos. Lógico, os caras também reclamam. Talvez reclamem de coisa diferente daqui, mas eles reclamam. Eu lembro que eu assisti um vídeo de um menino japonês, um menino gay japonês, justamente falando sobre BL e como nos últimos tempos tem ajudado muito a homens gays principalmente se aceitarem, porque claro, tem as histórias trágicas, negativas, coisa tal, sempre tem, né? Mas tem muita história realmente boa, e aí eles se identificam, eles querem, tipo, putz, esse é um negócio que eu quero pra mim, sabe? Eles leem e, tipo, eles acabam se identificando, eles acabam se aceitando melhor com a sexualidade deles, e também o fato de ser muito, lá no Japão ele é muito, muito altamente consumido. Só não mostra números, né? Porque meio que é um tabu, né? Mas é muito, muito altamente consumido, e acaba justamente assim, porque de vez em quando aparece o BL assim na Oricon, que é o ranking lá de vendas, aparece. Isso é um gênero que vende. Só não vende tanto assim quando o Shounen, assim, porque difícil, né? Mas tipo, eu acho que nem o Judeu tava falando sobre trazer esse diálogo, né, entre os fãs, tipo, os homens gays e as Fujoshis e o próprio trabalho mesmo do BL, né? Sim.
que eu acho que é justamente esse é um ponto, na verdade, que ele tinha falado, que as pessoas estão lendo, e como eles estão se sentindo melhores, ainda, claro, ainda tu não pode ser, tipo, abertamente gay lá, que tu ainda é super julgado, né? Mas em grupos de amigos, assim, as pessoas acabam, como elas têm gosto muito em comum, eles acabam se sentindo mais à vontade em sair do armário pros amigos, sabe? Coisa que não era tão comum antes. Por causa dessa parte positiva do BL no Japão, tá refletindo, assim, né? Passinho de formiga, mas tá refletindo na cena LGBT lá, sabe? Então acho que é bem importante. Interessante. Eu aprendi bastante coisa nessa conversa, porque admito ter sempre um tiquinho de preconceito aí contra o conceito de Fujiyoshi. Eu sempre achei bem estranho essa existência do gênero feito de vamos fazer romances gays para mulheres. E eu ficava, mas por quê? Qual que é o sentido? Eu entendi o sentido agora. Entendi qual foi o que mais chamou atenção, né, desse tipo de coisa para as mulheres, qual foi o papel disso como uma representação de um relacionamento um pouco diferente do que ela era obrigada a ver nas mídias até então. E aí, vendo o que vocês comentando aí sobre essa talvez melhora de representação das relações homossexuais dos homens gays, e isso permitir uma identificação dos homens gays e aí atrair eles pro gênero, eu não acho um absurdo a gente um dia poder extrapolar isso, rolar uma mescla real entre histórias de romance e boys love, e isso não precisar existir essa distinção, tipo, essa história é um relacionamento de dois homens, essa história é um relacionamento hétero, sabe? É só ser uma história, talvez caminhando, sabe, para uma representação boa de um relacionamento independente da configuração desse relacionamento, sabe? E depende muito do consumidor, né? Porque, como eu falei, tipo, esse nicho ainda é muito misógino, muito homofóbico, então, tipo, eu acho que a gente não vai estar vivo pra ver essa mudança, mas acho que vai acontecer com o tempo. Muito tempo. Mas acho que pelo menos agora deu uma guinada na positividade do gênero, né? Então, tipo, acho que ajuda bastante o pessoal a... Mas eu acho que, num geral, assim, pelo menos pro público mais ocidental, o fato de que o Judeu tava falando do beijo lésbico em Last of Us, né? Grandes companhias e coisas que realmente movimentam muito dinheiro na indústria blockbuster, sabe? Eles estão investindo muito nesse tipo de coisa, então acho que vai acabar normatizando um pouco mais mesmo pra quem ainda é meio neutro, negativo nesse assunto. Porque homofóbico, misógino, coisa e tal, tipo, é mais difícil de mandar, mas quem ainda tem esse tiquinho de preconceito, não sabe bem por quê, que nem o Estranho tinha falado assim, mas tá aberto pra receber esse tipo de visão. Acho que vai ajudar bastante. Esses blockbusters, assim, dar um empurrãozinho, né? Mas ainda vai chocar muito antes de normatizar isso. Com certeza. Sim. Eu definitivamente perco pelo menos um pouco dessa ideia problemática que eu tinha de conversando com vocês sobre fetichização de homens em yaoi. Esse era todo negócio pra mim. Mas, tipo, quando eu paro pra pensar, tipo, eu mesmo, tipo, eu consumo yaoi BL, desculpa. Eu consumo material erótico homoafetivo escrito por mulheres, sabe? Então, tipo, se isso tá acessível pra mim e eu consumo, obviamente, tipo, o consumo disso não é o problema, sabe? Em qualquer tipo de atitude homofóbica que a pessoa pode ter eventualmente, sabe? É claro que, tipo, tem toda essa ideia de representação e tal, e alguns problemas com heteronormatividade, mas eu acho que, tipo, a ideia de consumir um material de romance BL não é o que traz na pessoa qualquer tipo de comportamento errado, entre aspas, sabe? Vem muito mais de outros lugares, outros preconceitos de outros lugares que a pessoa tem do que do consumo daquilo, sabe? Com certeza. Esse ponto. Tem também adolescente empolgado, é meio
é meio burro. Eu tento, assim, bloquear o máximo que eu fazia quando era adolescente, porque eu tenho muita vergonha disso. É verdade, nossa. Tem que acabar adolescente. Tem que acabar. Mas assim, a primeira vez que eu tive assim uma conversa mais aberta com um homem gay assumido foi discutindo BL. Então é uma coisa, não é algo perfeito, mas é algo talvez não tão ruim. Não, eu acho algo ideal, sabe? Se essa é a ponte pra rolar um diálogo, que seja, sabe? Eu acho muito bom. Eu tenho a minha squad lá em Porto Alegre, né? Que é são 5 pessoas e nenhuma delas é cis hétero, sabe? São os 3 deles eu conheci por causa de BL e inclusive a menina, que a gente tem uma menina trans na turma, né? Uma delas, ela se assumia, ela achava que era um homem gay e coisa e tal. Na época eu conheci ela porque ela tá fazendo cosplay de yaoi, sabe? De um personagem de BL. Então, que nem eu tinha falado sobre descobrir a sexualidade e tudo mais, ainda ela se identificava como um homem gay, ainda tem mais um outro homem gay. Não, tem mais 2 homens gays na nossa turma e todos eles eu conheci por causa de BL, sabe? Na adolescência ainda. Acho que acaba juntando essa... Pessoas diferentes que não necessariamente estariam, né, se encontrando. Não necessariamente isso, mas que a gente tá falando, é voltado pra mulher, mas eu conheci 3 caras que são meus melhores amigos agora, que gostavam de BL na época, sabe? Então, e eles evoluíram junto com isso, né? Então... Um ponto um negócio que a gente acabou não conversando muito é sobre chips, né? Sobre a ideia de chipar casais. Ideia de não canônico. Não canônico. Isso fica pra uma outra oportunidade? Tem que fazer um podcast só sobre chip. Só sobre isso. Porque vai ser uma conversa agradável essa daí. Chipinho ainda vai causar a Terceira Guerra Mundial, tô falando. Olha, vocês sabem aquela série Voltron? Desde que saiu. Estreio do Mangá Quadrado número 230, One Piece Whole Cake Island, correto? Exatamente. E-mails que chegam no contato@alquadra.do e comentários que chegam no alquadra.do, o blog nosso lá. Exatamente. Só recadinhos, lembrando, Quadrinho ao Quadrado, nosso podcast sobre quadrinho nacional uma vez por mês. Próximo vai ser sobre o mangá até o fim, correto? O mangá? O mangá é quadrinho em japonês, né? Vai ser... Essa desculpa não cola mais. Vai ser sobre o quadrinho nacional até o fim. Exatamente, vão atrás que ainda dá tempo de comprar, ler, caso não tenha nem comprado nem lido, e comentar com a gente nesse programa. Correto. Vamos lá pro Slowpoke Report, a sessão que a gente fala de coisas que não tem nada a ver com o programa em questão, como é o caso do comentário do Gugu Liberal, que notificou pra gente, que viu e gostou bastante de Wolf Children, filme que a gente chegou até a fazer um Segunda Potência. Sim, né? Sim. E pra ele foi um dos filmes mais lindos que já comentamos, olha só. Ainda gosto bastante desse filme, viu? Ele cresceu bastante na minha memória. E de mangá ele está lendo alguns capítulos de One Punch Man, diz que o mangá continua surpreendentemente divertido e empolgante, e pra ele, Garou é o melhor personagem daquela bodega. Eu recomendo fortemente para as pessoas, se em algum momento você parou de One Punch Man, volte, porque está excepcional. Tá muito bom os capítulos atuais. Eu tô gostando muito mesmo de ler. Eu cheguei até a ler uma época a versão do One. E o de desenho ruim, eu tava gostando bastante do Garou. Mas nessa reescrita que ele tá fazendo agora pro Murata, tá muito bom. O personagem tá muito bem desenvolvido. Tá bem interessante, eu recomendo. Ok, eu tô lendo pela Panini e ainda tô um pouco longe disso. Sobre o tema do programa, então, né? Como foi dito, a gente comentou o arco Whole Cake Island de One Piece, e a gente começa aqui com El
Elvis Kleber, que gostou muito do poder do Katakuri. Ele achou maravilhoso a ideia dele usar o poder para ver o futuro, para mudar o corpo dele antes de ser atingido, né? Porque eu gostei muito também dessa ideia de ele meio que emular uma Logia, assim, ser uma Logia. Só na habilidade ele emula a Logia. Deixa eu aproveitar esse espaço e fazer um comentário que não tem nada, tem a ver com esse programa, mas não tem nada a ver com o comentário do Elvis. Eu descobri só essa semana que Dogtooth não é uma alcunha do Katakuri. Foi uma tradução errada. Foi tipo a primeira tradução errada. Tipo, no mangá nunca cita Dogtooth. Sabe, não é uma alcunha dele. O nome dele é Katakuri, ele não tem alcunha. Dogtooth foi, tipo, a primeira semana que saiu o personagem, traduziram achando que era isso que queria dizer, e não era isso que queria dizer. Então, se alguém na mente de vocês tem Dogtooth associado ao Katakuri, isso é só scan. Tipo, é 100% scan. Caraca, mas então... Mas tava escondido no personagem esse twist que viria vir no futuro, então. Porque tem um trocadilho, tipo, o nome lembra uma planta que lembra um Dogtooth. Tipo, tem alguma relação, mas não tem ao mesmo tempo. Tipo, foi a opção do Scan que acertou sem querer. Não, os caras acertaram sem querer, mas de alguma forma tava escondido ali. Pois é. Interessante. Demorei pra descobrir isso. Um erro que veio pro bem. O Gugu Liberal, ele acha que um dos maiores problemas de One Piece continua sendo o apagamento dos protagonistas depois do time skip. Ele cita o seguinte, esse arco do Sanji, por exemplo, se eu pegar o Sanji antes de Zou e Sanji pós Holy Cake, eu não veria diferença alguma na personalidade dele. E o jeito que ele vê as mulheres, ou pior, as mulheres bonitas, continua a mesma coisa. É que esse arco especificamente ele não teve uma evolução sobre a relação dele com as mulheres, né? Então, tipo, não tratou disso. Eu cobraria isso no geral, mas tipo, nunca foi algo proposto a se trabalhar nesse arco em específico. Nem acho que um dia vai ser, né? Sim, no máximo que ele evoluiu, o Sanji que evoluiu foi ele conseguir falar com mulheres novamente, né? Depois do time skip, porque teve todo um arco de acontecimentos envolvendo o fato de ele não conseguir falar com mulheres, né? Tipo, ele perdeu sangue e serviu como plot point. Nossa, eu odiei isso na época, como eu odiei. Eu não sei, os personagens de One Piece sempre foram meio que planos, né? Não tem muita evolução mesmo. Acaba não sendo isso que tem no mangá. Eu acho ruim, mas eu já cansei de reclamar disso, então não reclamo mais. O Descrente, assim que ele se denominou, comenta: um dos maiores problemas com o poder dos Yonkous não é nem o Kaido, mas sim o Shanks. Ele não vai lutar contra o Luffy, mas tem que mostrar como diabos um cara normal, sem um braço, conseguiu virar um Yonkou. Pô, ele virou um Yonkou antes de perder o braço, né? Não tá claro, né? Não fica claro isso, se ele já era Yonkou ou não. Eu não lembro se em algum momento revelou isso ou não, mas eu acho que não. Assim, tem duas teorias possíveis. Ou ele tem um fruto fudidão quando ele usa cagar a merda toda, ou todo o rolê dele é que o hack dele é muito foda. Tipo, é tão foda que consegue comparar com um Yonkou com frutos absurdos. Entendi. Então, não sei. Vamos ter que descobrir isso no futuro. Mas eu vejo caminhos, sabe? Em tese, o Garp, ele é isso, né? Ele tem um haki do caralho, né? Só. Pois é. Então é possível, sim. O Diego C. Câmara esperava que as impressões seriam mais negativas em relação ao arco, né? As nossas impressões, principalmente a do Judeu. Sim. Muitas pessoas ficaram surpresas com minhas opiniões. Até eu mesmo. Ele comenta que leu bem cinicamente, então acabou achando tanto a luta do Katakuri quanto a parte do Sanji bem maçantes e chatas. O ponto alto pra ele foi a tentativa de assassinato, mas até isso se arrastou por 20 capítulos. Eu acho que a tentativa de morte até que foi rápida. Que se arrastou foi a fuga, né? A fuga se arrastou pra caralho. A fuga se arrastou pra cá. Mas até a parte da fuga se arrastou. Mas se arrastou... a parte da fuga se arrastou, isso sim. Isso eu concordo 100%. Mas se arrastou entre aspas também pra mim. O que aconteceu foi muitas vezes interessante, sabe? Tipo, na visão geral, final das coisas. Não foi um birdcage fechando. Não foi. Diego, ele também diz que ficaria satisfeito se a, entre aspas, derrota da Big Mom fosse ela ter devorado toda a família dela no capítulo 900, como muita gente especulou. Mas infelizmente foi um gancho excelente, mas sem consequências, como o estranho pontuou.
Ia ser uma virada curiosa. Tipo, a derrota da Big Mom fosse causada por ela própria, né? Tipo, todo o poderio dela. Porra, eu não sabia que tinha gente especulando que isso ia acontecer. Também Porra, não. seria muito foda. Tipo, nesse capítulo 900 ela comesse, não sei se toda a família, mas muita parte dos personagens que a gente viu durante esse arco, principalmente alguns ali que venderam como fodas e a gente não viu o poder e tal. Seria bem interessante, mas não foi o caminho que tomou, infelizmente. O Camucenel, ele ressuscita um antigo dizer meu. Foi no último Shonen Quest lá do VideoQuest que eu participei. Eu disse o seguinte: aos mais otimistas, está na hora. Está na hora de admitir que está uma merda e já vem andando merda faz algum tempo. Isso eu disse sobre One Piece na época de Zou. Ele diz que ele ainda concorda e faz dessas palavras o seu sentimento com One Piece. Ele comenta: honestamente, o One Piece já perdeu o brilho pra mim, e o Oda cada vez mais me faz sentir que ele está mais perdido do que planejando algo em One Piece. Não, ele tá só salgado demais. Tipo, Você pode não gostar, mas falar que não é planejado é só errado. Até eu vou ter que discordar aqui do Camucenel, né? Não discordo do meu eu do passado. Meu eu do passado tava certo naquela época. Também tava bem salgado. Também tá 200% salgado. Mas eu peguei esse comentário porque eu achei justamente interessante falar que o mangá não tá muito bem planejado justamente nesse começo. Nesse momento que, tipo, todo o planejamento tá culminando, sabe? De muito tempo no arco atual que tá acontecendo agora, né? Nossa, quando a gente for falar do Reverie, que revelou-se traduzido como Leve-Eli, na verdade. Quando a gente for falar desse Leve-Eli, nossa, vai ser um show de horror. Só pelo que tá acontecendo até agora, tipo, tem coisas muito legais e coisas que eu tô, nossa, isso vai cagar o One Piece. Tipo, isso é 100% o que vai fazer o One Piece virar uma merda. Caralho, nossa, eu nem sei qual é essa segunda aí, mas vamos ver então. Esse rei maluco aí. Tá, é bom, isso aí, nem se fala. Mas bom. Quem sabe a gente fala disso, dependendo se for curto ou não, a gente vai avaliar. E o Pedro Júnior, finalizando aqui, ele também ficou surpreso com os elogios do Judeu. Achou que ele ia meter o pau, como todos nós, né? Sim, todo mundo. Ele gostou bastante desse arco e comentou o seguinte, ó: o que o Katakuri tem de pior que o Rob Lute, por exemplo? Na minha opinião, o Katakuri é 1.000.000 de vezes melhor como personagem do que o Rob Lute, e quem afirmar o contrário tá sendo saudosista. Enfim, apenas um exemplo bobo para mostrar como atualmente tem sim coisas tão boas ou melhores do que antigamente acontecendo, basta analisar usando o bom senso. E isso aí é ajudado pelo fato de, nesse arco que talvez a gente comente no futuro, do Leve-Eli, tipo, o Oda piorou o Rob Lute. Em um capítulo, nossa, ele piorou esse personagem. Que merda que ele tá fazendo com o Rob Lute agora. Esse comentário se faz mais justo nos momentos atuais, né? Que o Rob esse Lute comentário voltou. É anterior a esse capítulo. Sim. O Pedro já estava certo naquela época. Tá bem mais certo ainda. Não, mas de qualquer jeito é um bom comentário pra pensar que tem coisas boas ainda hoje em dia, mesmo em One Piece, sabe? Não adianta ficar vivendo no passado, não. Eu sempre corroboro com essa opinião. Beleza, cara. Estamos terminando aqui a leitura de e-mails. Tem alguma coisa que você quer comentar ou podemos ir direto pra recomendação? Acho que dá pra ir pra recomendação. Únicas coisas que eu consumi nos últimos tempos foi vários quadrinhos nacionais do FIC. Porra, a gente comprou coisa pra caralho no FIC. Eu li mais os mais curtos, né? Eliminei os mais curtos da minha vida e aí tem os mais longos pra ler. Vamos ver. Tem algumas coisas bem interessantes que talvez virem quadrinho. Fica a dica aí pra você. Beleza. A recomendação da semana é sua, né, Mupi? É minha. O que você vai eu quero recomendar um mangá chamado EBL. Ele chama Canis e é produzido pelo Zaki, que é um cara, surpreendentemente, um dos poucos caras que produzem BL. E ele tem a história principal dele já tá fechada, então vocês podem ler, que é o Canis de Mr. Hatch, Mr. Rain e tal. Mas é Canis o nome. E como que escreve isso aí? Canis, C-A-N-I-S. Sobre um cara que produz
uns chapéus. Ele é um designer de chapéus. E ele acha um cara que depois ele vai descobrir que era modelo. Ele tá, tipo, passando fome na rua. E aí ele meio que adota, entre aspas, o cara. Ele fica morando com eles lá e, tipo, ele quer meio que aprender a fazer chapéu também, né? Então, tipo, é meio que um negócio meio mentor, aluno inesperado, assim. E aí, enfim. Bem bonita. É maravilhosa. Maravilhosa! Meu Deus, eu amo esse mangá. Muito bonita. É um BL, né? Mas é tipo, ele, no geral, ele é safe for work. Ele é só um romance, assim, então, tipo, não tem nada pesado, não tem nada mais explícito também. Beleza. Recomendação da semana, então, é essa. Canis. Até semana que vem. Semana que vem. Desce a música, desce os créditos. I when you learned you could breathe underwater. I will find you to take you back up to the surface.